Eu sempre me perguntei desde jovem, por que tantos homens demonstram comportamentos que, na minha opinião, são incompatíveis com a masculinidade? Por que há tantos homens em declínio? Por que eles sentem tanta dificuldade na vida? As dificuldades fazem parte da vida, é verdade, mas eu percebo que boa parte delas está sob o nosso controle. Eu costumo observar com atenção o comportamento das pessoas e, olhando para os homens, percebo que existem algumas coisas para as quais eles não dão a devida atenção e que prejudicam muitas vezes de maneira silenciosa. Talvez sejam esses erros que justifiquem o que chamam de crise da masculinidade. Vamos ver cada erro e peço que reflita se isso acontece ou já aconteceu contigo. O primeiro erro é não controlar os impulsos. Os impulsos são parte da natureza humana e se manifestam de diversas formas. Pode ser como fome, raiva, desejo sexual, comprar qualquer coisa sem muito critério, entre outros. O problema é que muitos homens simplesmente cedem para os impulsos. Vamos imaginar um exemplo qualquer. Se são 11 horas da noite e deu vontade de comer uma feijoada, há homens que simplesmente comem. Não importa se aquela refeição é pesada demais para o horário e pode interferir na qualidade do sono, ou ainda se vai contribuir para o ganho de peso. O que importa é saciar o desejo acima de qualquer coisa. Ou outro exemplo, quando o homem sente o impulso sexual, a partir daquele momento, parece que tudo o que importa é uma mulher ou então a pornografia. E eu sempre fico indignado com homens que simplesmente sucumbem para o impulso sem qualquer resistência, como se fossem animais selvagens. É pior ainda quando ouço absurdos como só se vive uma vez, então vamos aproveitar. Não, senhores, esse não é o caminho. A impulsividade não permite que um homem pense de maneira clara. Busca-se apenas a recompensa instantânea. E com o tempo podem surgir problemas financeiros, problemas de saúde, desentendimentos, fracassos na vida profissional, entre outros problemas. Um homem deve ser capaz de dizer não para certas coisas e não desviar do seu caminho. Vamos imaginar outro exemplo. Se você precisa entregar um trabalho de faculdade que vai consumir tempo no final de semana e os seus amigos te chamam para uma festa, para uma balada ou algo do tipo, o correto é ser capaz de dizer não. Ser capaz de concluir uma tarefa e não permitir distrações enquanto está empenhado é algo importante. É claro que você não deve se privar das coisas boas da vida, afinal de contas, há momento para tudo. No entanto, controlar os impulsos é importante para manter uma vida mais equilibrada, além de ser uma ferramenta poderosa para tomar decisões mais conscientes. Também é um dos aspectos mais difíceis de lidar. Leva tempo para corrigir, mas gera resultados grandiosos. Trabalho para ser capaz de manter uma direção, de ser firme no que busca e firme nos seus propósitos. O segundo erro é colocar mulheres antes dos objetivos. Eu perdi a conta de quantas vezes presenciei isso no dia a dia. Talvez seja mais comum colocar mulheres no pedestal, ou ainda ter relacionamentos sem qualquer significado com mulheres que se mostram problemáticas. Para alguns homens, as mulheres são mais importantes. Passam parte da sua vida, principalmente os jovens, pensando em como conquistá-las na maior quantidade possível. Buscam validação feminina a todo momento e esquecem dos estudos, dos exercícios físicos, não entendem bem como ganhar dinheiro, sequer conseguem se comunicar bem com as pessoas. E depois de anos perdidos, percebem que não construíram nada, se perdem no tempo e agora talvez seja tarde demais. Um homem também deve ter objetivos e melhorar a si mesmo continuamente. Quando focam nessa lógica, as mulheres são consequência, cabendo a um homem simplesmente selecionar as melhores. Descubra suas habilidades, suas competências e utilize de maneira produtiva. As mulheres buscam o que é melhor para elas, como é natural. Se você quer encontrar uma mulher, primeiro desenvolva a si mesmo, evolua como homem, e eu garanto que elas aparecerão no teu caminho. O teu valor não está numa mulher, está em ti mesmo. O terceiro erro é não explorar o potencial físico. Aqui não falo simplesmente de fazer academia e levantar peso. Já experimentou meditar por 1 hora? Quantos quilômetros consegue correr? Suporta um banho gelado em um dia de inverno rigoroso? Já experimentou o jejum prolongado? Não se trata apenas de entender do que o teu corpo é capaz. Explorar o potencial físico é uma prática pedagógica. Se você levanta 100 kg no supino,
será que consegue passar para 110, 120? Se corre 3 km, será que consegue 4 ou 5? Essa mentalidade de superação dos próprios limites começa nesse momento, e é nessa melhoria gradativa que reside a evolução. Essa lógica se aplica em qualquer desafio, em qualquer outro campo. Se você é só mais um subordinado dentro da empresa, será que consegue um cargo de liderança? Ou ainda, será que consegue um emprego que paga mais do que o atual? Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Eu lembro de quando eu servi o exército. Nós estávamos no campo, que é como chamamos os exercícios militares de adaptação na mata, caso não conheça. E houve um momento em que minha pressão caiu e eu senti que não aguentaria mais. Falei disso para o sargento, e a resposta foi: dane-se, continua bem. Não foi um dane-se, foi um palavrão, mas não vou usar aqui por motivos óbvios. Eu pensei comigo: pronto, eu não vou aguentar mais. Se eu desmaiar, paciência, eu vou até onde for possível. Surpreendentemente, mesmo passando mal, eu consegui concluir a tarefa. Aquilo me trouxe outra visão sobre minha capacidade e até onde eu conseguiria ir. Eu me senti mais confiante. Minha performance melhorou com o tempo. E o aprendizado foi tanto que eu pude aplicar em outras áreas da vida. É esse tipo de aprendizado que você tem que adquirir. Então, experimente situações que explorem a tua capacidade física e aprenda com elas. O quarto erro é buscar sempre o conforto ao invés da disciplina. Fazer o que precisa ser feito é uma qualidade notável em um homem. No entanto, eu percebo que a maioria faz justamente o inverso. Passam mais tempo deitados quando deveriam levantar, consomem pornografia diariamente quando deveriam ocupar a mente com outras coisas, passam horas na Netflix ou qualquer outro serviço, bebem o máximo que podem até passar mal. Enfim, eu poderia citar aqui vários exemplos. É claro que não há problema em tomar uma cerveja com os amigos no momento de descontração ou assistir a um filme na Netflix num dia de descanso. O problema é quando essas práticas se tornam a regra na vida, perdendo-se um tempo precioso que poderia ser utilizado para algo mais significativo. Na minha opinião, isso é um sinal claro de falta de objetivos, falta de ambição. Afinal de contas, por que se esforçar por algo que não existe? Ou seja, por algo que não está presente na mente de um homem. Quando não há motivos fortes o suficiente para a ação, acabamos caindo na zona de conforto. Esse é o pior lugar para um homem estar. Por isso, estabeleça objetivos claros, ambiciosos. Depois, exercite sua mente ao pensar no possível resultado positivo. Tudo começa na mente. Em seguida, haja e prepare-se para os momentos difíceis que certamente surgirão. Quando eles aparecerem, entre em cena a disciplina, para que você mantenha o curso. A disciplina é dolorosa. Por isso mesmo deve ser objeto no dia a dia de um homem. Não fomos feitos para o conforto. É justamente o contrário. Se há algum interesse na vida de um homem melhorar a si mesmo, isso precisa de prática. A disciplina se desenvolve na prática, dando a cara à tapa. Quer ser o melhor no teu trabalho? Estude e coloque em prática. Quer ser o melhor no esporte que praticas? Novamente, a prática aparece nos treinamentos. Desenvolver a si mesmo exige esforço contínuo, e esse esforço só é possível com muita prática e muita disciplina. Quero deixar uma frase de Theodore Roosevelt, um dos presidentes americanos, que talvez lhe inspire um pouco. Ele diz o seguinte: o crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está manchado de poeira, de suor e de sangue, que se esforça bravamente, que erra, que falha repetidamente, porque não há esforço sem erro e falha. O quinto erro é não entender como funciona o dinheiro. Dinheiro é sim muito importante para os homens. Não resolve todos os problemas, mas resolve a maior parte deles. Imagine precisar de um tratamento de saúde e não ter um plano. Precisar alimentar-se de maneira saudável, mas não ter o dinheiro necessário para comprar os alimentos e suplementos. Querer melhorar o próprio corpo também vai custar dinheiro. Se você tem uma família, é impensável não ter dinheiro suficiente para prover o necessário. Quer ter um momento de lazer? Adivinha só, vai custar dinheiro também. O dinheiro troca de mãos o tempo todo e costuma ser mais abundante para aqueles que sabem como conquistá-lo e o que fazer com ele. A maioria não consegue o dinheiro que precisa e quer porque possui crenças instaladas na mente
que servem como barreiras. Costumam dizer que o dinheiro não é importante e que há outras coisas mais relevantes na vida, que o dinheiro é fonte de toda maldade e etc. Tudo bobagem. A maldade está em quem utiliza o dinheiro. É importante sim, e um homem deve se preocupar muito com esse fator. Já comece superando essa mentalidade caso pense dessa forma. Ressignifique o dinheiro na sua vida. Quando conquistá-lo, tome cuidado para não ostentá-lo. O dinheiro é um meio para coisas mais significativas, não é um fim. Vale mais ter boas experiências na vida do que simplesmente acumular dinheiro ou qualquer outro bem. Vale o poder que ele pode trazer, do que apenas mais dígitos na conta. Para ganhar mais dinheiro, é necessário desenvolver habilidades e explorar as oportunidades quando surgirem. A lógica básica é a seguinte: desenvolve habilidades, ganha mais dinheiro com elas. Poupe e invista um percentual. É simples e ao mesmo tempo difícil. Não dá para esperar que seja fácil. Coloque em prática e o crescimento financeiro será exponencial. O sexto e último erro é não ter clareza dos seus valores morais. Esse problema também é muito comum. Vejo homens que não têm valores morais claros em suas mentes, ou continuamente tomam decisões que vão contra aquilo que eles acreditam. Quando não há clareza, tendemos a tomar atitudes contrárias por pressão social ou outro fator parecido. Aqui estamos falando da falta de integridade, de retidão. Podemos pensar nesse erro em dois campos: o interno e o externo. Internamente, o homem deve trabalhar em si mesmo para ser um exemplo de retidão e integridade. Acredite em algo e defenda com unhas e dentes. Não se curve para modismos ou besteiras que outras pessoas dizem. Ao entender esse aspecto, um homem se torna um exemplo a ser seguido e pode, caso queira, contribuir para a organização da sociedade. Perceba a importância de ter valores morais claros. Impacta não só no teu dia a dia, mas em outras pessoas também. Pensando agora no campo externo, bom, somos animais sociais e, por isso, precisamos de regras, leis e valores morais que guiam nossos comportamentos para manter o mínimo de organização. Temos que estar atentos e corrigir quando falhamos, e pontuar quando o outro falha. Precisamos de uma bússola moral para que a convivência seja mais harmoniosa e justa. Observe o mundo à tua volta. Vivemos tempos estranhos e difíceis, e é nosso dever, como homens, resgatar os bons valores e ajudar a corrigir o que está errado. Precisamos ter um papel ativo nesse caso, ser íntegros, firmes e contribuir para o todo. É desse tipo de homem que o mundo precisa. Para concluir, quero dizer que a lista de erros é maior do que essa que eu apresentei. Mas acredito que esses são os mais evidentes e com um potencial de destruição muito maior. Perceba também que, de certa forma, um erro influencia no outro. Por isso, olhe para todos os erros que eu deixei aqui, ao invés de encará-los isoladamente. Como eu sempre digo, haja trabalho para não cometer esses erros. Caso aconteçam, recompense-se rapidamente. O erro é inevitável, mas não é permitido permanecer no erro. Eu espero que esse conteúdo seja útil e o ajude. Estamos juntos nesse combate.